Olá, o Poesia de Corpo Inteiro está no ar, inédito aqui pela TV Encontro das Águas, também no nosso canal no YouTube, segue as nossas redes sociais e hoje a gente traz um tema especial, literatura infantil, esse universo das fábulas, dos contos. E aqui ao meu lado, a escritora, professora Elaine Andreatta. Seja muito bem-vinda, Elaine. Muito obrigada, Lucy. Obrigada pelo convite, por estar aqui, para poder falar sobre um tema que eu gosto muito, que é literatura infantil, livros para crianças. Eu também amo esse tema. Confesso que desde criança esse mundo sempre me fascinou, as fábulas do Érico Veríssimo, depois outras fábulas, e fui entrando nesse universo. E você, como é que você entrou nesse universo, Elaine? Na verdade, eu sempre fui uma leitora, né? Nasci no Rio Grande do Sul, numa cidade bem interiorana, estudei numa escola multisseriada. Então a gente deve lembrar dessas escolas antigas em que numa mesma salinha já tinha primeira, segunda, terceira, quarta série, todo mundo lá. E uma pequena biblioteca. Era pequena, modesta, mas tinha muitos livros e eu pude, a partir da vivência inicial, né, com esses livros, desenvolver um interesse pela leitura, minha cultura leitora, e depois, virando professora, né, que fiz o magistério, o curso normal, e mais um momento, né, fazendo o curso de letras, eu acabei cada vez mais gostando desse universo literário e passando a trabalhar, a produzir, né, encontros com os meus alunos, né, desse universo da literatura. E por que a literatura infantil? Por que esse gênero? Na verdade, o gênero tem a ver muito com a minha preocupação professoral, né? Então, acho que mesmo que a gente hoje eu olhe para mim e pense assim, olha, nossa, parece que eu sou escritora, né? Tem um livro infantil publicado, tem um outro já, que já passou por pré-venda, né? Vai chegar logo para o lançamento. E eu me vejo como escritora, mas quando eu olho para isso, eu me vejo, na verdade, como uma professora escritora. Né? Alguém que sempre trabalhou com crianças, né? No início da minha carreira, eu trabalhei 8 anos com os anos iniciais do ensino fundamental, lendo para as crianças, fazendo curso de contação de histórias, fazendo curso de oficina literária e trabalhando com elas a partir disso. E na sequência eu comecei a trabalhar com formação de professores. Na formação de professores trabalhei não só a literatura, né, como um todo, mas também especificamente a literatura infantil para curso, né, normal, o antigo curso normal, magistério, e depois, né, dentro do universo da graduação do ensino superior, trabalhando com formação de professores. E você acabou de lançar seu novo livro, Como uma Pipa no Céu. E como surgiu a inspiração para esse livro? Então, esse livro, para mim, na verdade, é a realização de um sonho inicial de escrever para crianças. E essa inspiração surgiu justamente por pensar que as mulheres, as pessoas que são, né, do gênero feminino, elas podem escrever e se lançar cada vez mais nesse universo literário, né, como escritoras. E eu quis também trazer aqui uma homenagem a várias mulheres que eu conheço, inspiradas em histórias de diversas mulheres, né, do meu tempo e de outros tempos, e pensando em tudo aquilo que essas meninas elas sonham. Claro que não é só um sonho de menina, são também sonhos de meninos, de todas as pessoas, né, de todas aquelas que querem no futuro olharem para si mesmos a partir de uma profissão, que é isso que a gente vai ver no livro. E no livro a gente vê várias meninas diversas, né? E como é que foi? Quem são essas mulheres que te inspiram e te inspiraram? São muitas, né? São mulheres famosas, celebridades, são professoras que passaram pela minha vida, são amigas e ao mesmo tempo são profissões que muitas vezes são inalcançáveis para as mulheres porque são vistas como profissões masculinas. E também aquelas profissões que são, né, profissões femininas, mas que reafirmam cada vez mais um lugar nessa comunidade, nesse mundo, com um propósito, com um olhar para a humanidade. E Elaine, como você vê essa necessidade de mostrar para mulheres, meninas, crianças, essa necessidade de elas poderem estar onde elas quiserem? Eu acho que a literatura ela tem exatamente esse papel, né? Não só a literatura, mas a arte, a cultura como um todo, de
entender que as histórias que nós contamos, ou as histórias que nós lemos, elas são ressonâncias dos nossos desejos, são ressonâncias das nossas identidades. Então, um livro, eu sempre digo, é um lugar onde nós podemos habitar. Então, habitar nesse espaço, habitar nesse livro, é uma forma de eu me encontrar nele e me inspirar também nele, ou mesmo que eu tenha um processo de não identificação, mas de aversão, bom, eu vou olhar aquela personagem e eu vou dizer, não, não é essa que eu quero ser. Nesse processo de comparação, eu já consigo pensar sobre aquilo que está dentro do meu universo de desejos e de sonhos. E as meninas são diversas, como a gente falou, né? E é engraçado que tem uma questão de poesia também nesse livro. E tem uma ilustração linda, né? Como é que é o teu contato com a poesia, com as artes em geral? Olha, sempre foi muito intenso, né? Tanto com a poesia quanto com as artes. Tem uma coisa que eu sempre conto, né, para uma amiga minha, que você já entrevistou aqui, a Fátima Souza, né, que eu sempre gostei muito de dançar. Trabalhei no Rio Grande do Sul, o estado onde eu nasci, eu trabalhei com dança. Fui professora de dança gaúcha, né, durante muito tempo. Trabalhei também nas escolas públicas como professora de teatro. Então, a arte, a poesia, a cultura, ela sempre fez parte desse universo, menos do que eu gostaria, porque a gente acaba focalizando muito no mundo profissional, de trabalho, de horários estabelecidos, né, de uma necessidade de produção, mas também muito como uma apreciadora, não só como alguém que trabalhou com teatro, que trabalhou com dança, que trabalhou com leitura, mas como uma apreciadora, aquela que lê, aquela que vai, né, ao teatro assistir uma peça teatral, aquela que também sempre gostou de pintura, de fotografia. Então eu tive essa possibilidade, mais por curiosidade, muitas vezes nem tanto por formação, né, mais por curiosidade mesmo de estar dentro desse universo. E você é contadora de histórias, trabalha também com contação de histórias. Como é que é esse trabalho nas escolas, esse trabalho com crianças? Como é que você vê essa formação, os desafios para a formação de leitores nesse mundo tão tecnológico que a gente vive hoje? Na verdade, o que a gente precisa entender hoje em relação à nossa tecnologia, que ela não está contra a gente, né? Nós podemos utilizar essa tecnologia a nosso favor. Então, os livros hoje, eles já estão nos espaços digitais e se utilizando, inclusive, de uma tecnologia digital. Ontem mesmo eu me lembrei de um site chamado Dois Palitos. Agora, eu não vou lembrar exatamente o nome do autor, que ele não é tão conhecido, mas é um site muito bacana, que você vai lá e clica, e quando clica nesse site, você consegue ir clicando nos palitos e ler um microconto rapidinho. O tempo que o palito queima é o tempo da leitura do microconto que está lá dentro. É uma coisa muito bacana. O que isso significa? Significa que a gente já tem uma literatura que está dentro do espaço digital com uma proposta que é digital. Isso só alia, né, a nossa possibilidade. O livro e a tecnologia, o meio digital, eles não estão lutando. Mas eu preciso, né, dentro de sala de aula, com uma formação de leitor, trazer as duas coisas e entender como essa aliança pode ser uma coisa não feita. exclui a outra. Exatamente, em nenhum momento há uma exclusão. Mas nós sabemos também que tem um outro lado, o fato de que a criança, de que o adolescente, principalmente nessas gerações, né, mais jovens, eles são muito visuais. E por isso o livro infantil ainda tem uma importância muito grande, por ser exatamente, né, essa coisa visual do texto ilustrado, né? Aqui já aproveito para mostrar, né, uma página final que traz aqui o nosso Lar de São Sebastião. Linda essa ilustração. Né? Então eu preciso também aliar essa questão da imagem, que é uma formação inicial. A ilustração é fundamental para a formação do leitor, para buscar o leitor, para que ele venha para o texto, e isso, né, também pode se dizer em relação à tecnologia. Ela pode ser uma aliança e ela pode nos ajudar a formar cada vez mais leitores. Isso depende de um trabalho metodológico comprometido, com contação de histórias, né, com atividades que partem do livro,
com a possibilidade na escola, que é uma coisa que a gente precisa recuperar, de ler o livro só pelo prazer de ler. Eu não preciso ler o livro o tempo todo para fazer um desenho, ou para fazer uma história recontada, ou para fazer um resumo. Não, vamos ler o livro só para ler o livro, né? Sim, olha que coisa né? gostosa. Porque acaba que na escola, né, se obriga muito a criança, né, a responder 1000 perguntas. Tudo bem, é importante esse momento, mas é importante esse momento da leveza, que a gente acaba aprendendo muito mais, acredito eu, com uma contação, com um teatro, né, com uma coisa prazerosa. Tornar isso uma coisa prazerosa, eu acho que é o maior desafio dos professores. É o maior desafio. E aí, isso que você falou, não preciso fazer sempre a mesma coisa, né? Eu tenho objetivos diferentes. O meu objetivo hoje é ler. Quer um objetivo mais legal que isso? É ler, é aprender com aquilo que a história me conta, é deixar a criança, o adolescente, o adulto, falar sobre aquilo que ele percebeu da história, sobre as percepções que ele teve. E isso é um aprendizado enorme de linguagem, de compreensão do mundo, de compreensão do outro, né? Vejam, a gente está hoje precisando pensar, refletir sobre a nossa empatia, um mundo que é menos individualista e mais empático em relação ao outro, a desenvolver as nossas humanidades, né? Vejam que a gente chegou num momento que nós precisamos refletir mais sobre isso. Eu acho que a literatura e as artes, de modo geral, elas têm um grande papel nesse desenvolvimento, né, desse olhar humanizado, dessa empatia, né, em relação ao outro. E como é que eu conheço a vida do outro se eu não convivo com ele? O texto literário vai poder me trazer. Bom, se eu nunca fui, né, e aqui tem uma imagem, se eu nunca fui numa comunidade ribeirinha, se eu nunca vi alguém, né, que vai num transporte escolar, né, de barco, porque estuda numa escola ribeirinha, né, nessa ideia, né, do que significa a comunidade flutuante, eu vou ler o livro e esse livro vai me contar sobre isso. E a partir dessa contação eu vou para outra história e para outra informação e para um texto jornalístico, para uma reportagem, e eu aprendo sobre a vida do outro, que não é a minha, mas que eu posso respeitá-la, que eu posso compreendê-la. Elaine, o nome do programa é Poesia de Corpo Inteiro e a gente sempre traz, né, a poesia de alguma forma na nossa vida, no dia a dia, seja na música, seja numa história. Eu gostaria que você lesse um trecho do seu livro. Na verdade, eu vou fazer a leitura da primeira página mesmo, né, para incentivar as pessoas, né, a buscarem também o livro, a conhecerem essa história. Então, como eu já falei, né, o nome do livro é Como uma Pipa no Céu. A ilustradora é uma ilustradora, ela mora no Ceará, e ela é chamada Lídia Farias, né? Foi um contato que eu fiz com ela a partir das redes sociais, a gente vai encontrando pessoas e nós conversamos e ela encampou junto comigo esse projeto. Esse livro é também editado pela Casa Kids Editorial, é importante também dizer. Então, Como uma Pipa no Céu. Eram 10 as meninas que sequer se conheciam. Todas elas moravam em uma mesma cidade gigante e cheia de boas histórias, que se tocavam sem se misturar, como no encontro dos rios. No aconchego das suas casas, naquele espaço cidade, as meninas olhavam para o céu, sem medo de tempestade. 10 meninas, 10 casas, 10 vontades. Um livro e 10 histórias. E é assim que o leitor vai conhecer a história da Letícia, da Dora, da Isabel, da Renata e de várias outras meninas, né? São 10 aqui e 10 meninas que representam, né, na verdade, muitas pessoas, meninos e meninas, né, muitas pessoas diversas também em raça, em etnia, né, e isso vai fazer com que a gente possa pensar exatamente aquilo que eu estava falando, né, o outro e a mim mesmo. Elaine, para finalizar, eu gostaria que você me indicasse 3 outros artistas e escritores que te inspiram. Então, eu vou falar primeiro de autores mais conhecidos e também eu gostaria de mencionar, né, uma autora local, que é uma pessoa que também me inspira muito.
Então eu quero mencionar, na verdade, primeiro Clarice Lispector. Eu acho que eu não consigo deixar de falar sobre ela, né? Uma grande escritora brasileira, né? Uma escritora que tem vários livros publicados e que trabalha com um texto que remexe muito com o nosso interior, remexe muito com as nossas crenças e com o nosso cotidiano. Então a gente fala muito de Clarice sobre esse olhar epifânico em relação ao mundo, em relação às suas histórias, que é o que é a ideia da epifania. Eu gosto muito de trazer essa expressão, é um descortinar silencioso. Tudo aquilo que eu olho todo dia, daqui a pouco eu olho de novo e vejo aquilo que eu nunca tinha visto, mas depois eu fecho, porque a gente não consegue viver com aquele incômodo o tempo todo. Então nós fechamos as feridas de um jeito ou de outro, mas nunca sem esquecer que ela foi aberta em algum momento. Uma outra escritora que eu gostaria de mencionar, né, é a Cínthia Moscovitch, né? Tô viajando no Brasil, aí a Cínthia Moscovitch foi uma escritora que eu estudei no mestrado, eu fiz uma pesquisa a partir da obra dela. Ela tem excelentes contos, ela já ganhou Jabuti, e ela também, assim como Clarice Lispector, tem esse olhar sobre a humanidade e também trabalha muitos aspectos relacionados ao judaísmo, à família, né, as nossas compreensões em relação ao mundo. E por último, uma escritora, né, de Manaus, uma escritora jovem, contemporânea, que é a Letícia Cardoso. A Letícia Cardoso, ela organizou primeiro um projeto chamado De Conto em Contos, em que ela conseguiu reunir escritoras do Amazonas, né? Isso foi muito bacana, em 3 volumes, em 3 e-books, né? E eu participei desse processo não só como escritora, publicando um conto, mas também eu fui banca, né, desses contos recebidos. Ela me convidou para fazer parte da banca, porque foram como se fossem 3 concursos. E aí são 3 volumes, vocês podem procurar, inclusive, Te Conto em Contos, que é um perfil que tem no Instagram, e lá ele vai levar os livros que são baixados gratuitamente. E a Letícia Cardoso também lançou um livro de contos chamado Entre Marços e Janelas, né? Acho que foi no início desse ano, no final do ano passado, já estou perdida no tempo. E Entre Marços e Janelas é um livro que nos convida, né, para olhar para Manaus e ao mesmo tempo para esse cotidiano urbano, muito familiar, muito periférico, né, e tem um olhar, né, sobre as pessoas de uma forma muito gostosa, muito interessante, e eu convido todos vocês a conhecer. E como quem quiser encontrar teu livro, como é que faz? O meu livro, né, ele pode ser adquirido comigo, né, pode ser adquirido no site, né, da Casa Kids Editorial ou Editorial Casa, e também pode ser adquirido na Amazon, né, que muitas vezes fica mais fácil, né, de comprar, ele tem venda online. A livraria Manaus já também encomendou alguns, né, para ter um espaço local, mas já vendeu todos, né? Ainda bem, fiquei bem feliz. Muito obrigada, Elaine. Eu conversei com Elaine Andreatta, professora, escritora, formadora de professores. Esse é o Poesia de Corpo Inteiro. Continue ligado. Olá, e a indicação do nosso Mil Folhas desta semana é o livro Essa Tal de Natureza, da escritora e jornalista Leila Leong, que fala dessa necessidade de a gente cuidar da natureza, de mostrar para as nossas crianças da cidade a importância da natureza. É um livro lindo, com ilustrações de Terezinha Escobar, e essa história já foi peça de teatro na década de 80, já ganhou os palcos e agora está disponível, foi editado pela editora Valer. Essa Tal de Natureza conta a história de um pássaro muito curioso que queria conhecer o mundo, conhecer a floresta, conheceu a cidade, se decepcionou, depois voltou e buscou o entendimento entre os reinos da floresta e o reino da cidade. Então, para as suas crianças, é um livro que serve também para as crianças, mas também vai trazer grandes lições para os adultos. Então, fica aí a dica para vocês, Essa Tal de Natureza, Leila Leong, pela editora Valer. E
esse foi o nosso Poesias de Corpo Inteiro deste mês. Eu agradeço à produção e ao Sistema Encontro das Águas, ao apoio do Casarão de Ideias pelas nossas locações e você, muito obrigada pela sua audiência. Siga as nossas redes sociais e boa leitura!